Jesus morreu. Morreu na cruz após ter sido traído por um de seus discípulos, Judas Iscariotes. Mas 3 dias depois de ter seu corpo levado para a tumba, ele simplesmente desapareceu. Segundo é contado em Mateus, capítulo 28, Maria Madalena, acompanhada por outra Maria, partiu em direção ao sepulcro, levando especiarias e ungüentos que haviam preparado para a nova unção do corpo de Jesus. Chegando no sepulcro, elas encontraram um anjo. De início se assustaram. O anjo lhes disse: "Não tenhas medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos, e eis que ele vai adiante de vós para Galiléia. Ali o vereis. Eis que eu vô-lo tenho dito." Logo depois disso, no caminho para informar aos demais sobre o que ouviram, encontramos em Mateus capítulo 28, versículo 9, "E indo elas anunciá-lo aos seus discípulos, eis que Jesus lhes saiu ao encontro, dizendo: Eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram." De acordo com a narrativa bíblica, Jesus morreu, mas foi levado de corpo e espírito aos céus e ressuscitou. Só que, diferente dele, outros 2 personagens bíblicos teriam subido aos céus, porém, sem que tenham morrido antes. Quem foram esses personagens? E o que aconteceu? A Bíblia fala de 2 pessoas que foram arrebatadas: Enoque e Elias. Esses 2 homens de Deus nunca conheceram a morte, pois foram arrebatados vivos. O primeiro viveu num período muito remoto da história da humanidade, enquanto o segundo viveu na época da monarquia em Israel. Enoque, filho de Jared e pai de Matusalém, era conhecido como o patriarca. De acordo com alguns estudiosos, ele foi o autor do apócrifo Livro de Enoque, o qual, em resumo, se baseia na literatura apocalíptica judaica. O Livro de Enoque, que não faz parte da Bíblia, conta mais detalhes sobre a vida do profeta. Ele descreve Enoque como um profeta que recebeu revelações de Deus sobre o futuro da humanidade e o fim dos tempos. Segundo o livro, Enoque também foi instruído por Deus a escrever essas revelações em livros, para que as gerações futuras pudessem conhecê-las. A história de Enoque é contada principalmente no livro de Gênesis e em seu próprio livro. De acordo com a Bíblia, Enoque viveu durante um período em que a humanidade se afastou de Deus e se entregou ao pecado. No entanto, ele era um homem justo e temente ao Criador. Tornou-se pai de Matusalém aos 65 anos de idade e teve mais filhos e filhas. Pouco depois, Enoque saiu em sua caminhada para levar a palavra de Deus. Segundo a Bíblia, o profeta caminhou com Deus por 300 anos. Porém, aos 365 anos de idade, Enoque simplesmente desapareceu. Ninguém em qualquer dos vilarejos e cidadelas dava notícias de Enoque. O fato é que Deus o levou diretamente para o céu, sem que ele passasse pela morte. Diz Gênesis, capítulo 5, versículo 24. "E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou." A história de Enoque é a base para a crença em sua santidade e na justiça. Além disso, sua experiência de ser levado diretamente para o céu, sem passar pela morte, tem sido interpretada como um sinal de sua aceitação por Deus. Enoque é um personagem importante, tanto na Bíblia quanto em outras tradições religiosas, e tem sido objeto de muitas histórias e interpretações ao longo dos séculos. Outro personagem bíblico que supostamente foi arrebatado, isto é,
levado ao céu sem passar pela morte. Foi Elias. Ele é citado no Velho Testamento como profeta que ministrou no reino setentrional de Israel por volta do ano 900 a.C. A história começa com o povo de Israel adorando deuses pagãos, em vez de seguir a Deus. Elias é enviado por Deus para divertir o povo sobre sua adoração idólatra e pedir que eles voltem para o Senhor. Elias realiza diversos milagres para mostrar a grandeza de Deus e desafiar os sacerdotes dos deuses pagãos. Em momento de grande importância, Elias convoca os sacerdotes de Baal para um desafio divino. Ele constrói um altar e pede que eles orem para que Baal envie fogo para consumir o sacrifício no altar. Depois de horas de oração e nada acontecer, ele ora para Deus, que imediatamente envia fogo para consumir o mesmo altar. Elias também é conhecido por fugir do rei Acabe e da rainha Jezabel, que queriam matá-lo por causa de suas advertências sobre a idolatria. Ele se refugiou na caverna de Horebe, sentindo-se exausto, frustrado, solitário e com uma forte dor na alma. Então Deus teria lhe perguntado o que fazia naquela caverna. Elias disse: "Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para matirarem." 1 Reis 19:10. Segundo 1 Reis, Elias achava estar só e ciente de que estavam à sua procura para matá-lo. Por isso, com medo, entrou e se escondeu na caverna. Elias estava desanimado com o ministério e desejava a morte. E disse ele ao Senhor: "Já basta, ó Senhor. Toma agora minha vida, pois não sou melhor do que meus pais." 1 Reis 19:4. Elias, então, se deitou e aguardou, até que um anjo o tocou e disse suavemente em seus ouvidos: "Levanta-te e come." Ao se levantar, ele viu que havia pão cozido com brasas e água. Comeu, bebeu e voltou a se deitar. Mas o anjo do Senhor retornou e disse mais uma vez: "Levanta-te e come, porque muito comprido será o teu caminho." Deus deu ordens a Elias para retornar ao seu caminho e ungir os reis da Síria e de Israel. Nesse caminho, Elias conheceu Eliseu, que no momento conduzia 2 dúzias de bois, e o convocou para acompanhá-lo no caminho. Eliseu apenas se despediu dos pais. Então, junto a Elias, mataram os bois e alimentaram as pessoas da cidadela antes de partirem. Em um momento marcante de sua história, Elias é levado ao céu em um redemoinho, sem passar pela morte. Isso ocorre na frente do seu discípulo Eliseu, que assume o papel de profeta após a ascensão de Elias. Segundo a Bíblia, os dois haviam partido de Samaria em direção ao Rio Jordão. Chegando no local, Elias abriu as águas do Jordão para que pudessem atravessá-lo. Nas margens opostas, Elias se virou para Eliseu e disse: "Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel." Pouco tempo depois, para a surpresa de Eliseu, Elias é levado por um redemoinho e colocado em uma espécie de carruagem de fogo, segundo consta no livro sagrado. O termo carruagem de fogo, para alguns, tem um significado místico, enquanto que para outros poderia tratar-se de uma nave alienígena. A interpretação da Bíblia, no entanto, é algo que requer anos de estudo vinculados a achados arqueológicos. Portanto,
é arriscado afirmarmos do que realmente essa carruagem de fogo se tratava. O fato é que Elias, assim como Enoque, foi levado aos céus sem que precisasse morrer para isso.